Olá, pessoal, professor Marcelo. Então, estamos indo para a nossa segunda aula, focado então na prova da Cefa Pará, o Jabanca e a Fadesp, e nós então estamos resolvendo provas da banca com o intuito de entender como a banca cobra as questões. Atualmente, né, nós estamos ainda realizando a prova anterior da Cefa Pará, com o intuito de não só responder a questão, como também de conhecer um pouco sobre o assunto em geral. Gostaria de que, caso você esteja gostando, né, do nosso tipo de aula, que você curta, compartilhe com seus amigos, até mesmo comente, porque assim é um modo de eu saber se a aula está sendo relevante para vocês ou não. Então, sem mais delongas, vamos continuar com a nossa aula. Então, na aula passada, a gente encerrou nessa questão, que ela vai trazer sobre procedimentos de auditoria, e ela quer que a gente analise essa tabela e identifique qual que é o procedimento correto que eu deveria realizar para estar então examinando a minha despesa com combustível. Então, quando um auditor ele está analisando, né, algumas demonstrações, algumas informações financeiras, o objetivo dele é buscar evidência para poder concluir e assegurar sobre se essa demonstração, sobre se essa informação, ela está livre, né, de distorção relevante sobre erro ou fraude. Então, essa evidência de auditoria, ela é conseguida através dos procedimentos adicionais de auditoria ou os procedimentos de avaliação de risco. Dentro desses procedimentos adicionais de auditoria, eles são divididos em testes de controle e procedimentos substantivos. Então, aqui eu acho mais fácil vocês só pelo teste de controle, tu já vai saber que o teste de controle ele é focado em algum controle existente dentro da unidade. Então, quando a gente fala de teste de controle, eu estou verificando algo que a unidade já faz, enquanto os procedimentos substantivos, então, vai ser aquilo que não passa, né, por controle, aquilo que tem a ver com o nosso risco inerente, que está dentro do processo, que está dentro das informações, né, por algo que não passa pelos controles. E esses procedimentos de auditoria, a gente vai ter diversos procedimentos. Eu vou escolher ele baseado no contexto daquilo que eu quero analisar. Então, cada um dos procedimentos, eles vão ser melhores usados e aproveitados conforme a informação que se busca evidenciar. Além disso, quanto maior o risco avaliado do que eu vou estar observando, então do nosso objeto de auditoria, mais persuasiva deve ser a evidência. Então, persuasiva é a capacidade de que a pessoa, né, ela chegue nesse mesmo conhecimento, nesse mesmo raciocínio que você, nessa mesma conclusão. Então, o primeiro procedimento de auditoria que a gente vai ter é o da observação. Então, observar nada mais é do que você verificar a execução. Então, você vai estar atento, olhando o que está acontecendo, então, de forma direta pelo auditor. Existe uma limitação dentro desse procedimento, que é quanto ao fato de que você pode limitar aquilo que você está vendo baseado no tempo que você está observando. E também existe a possibilidade de a pessoa, ao saber que ela está sendo observada, ela mudar o comportamento. Então, essas são as principais limitações do procedimento de observação. O próximo procedimento é o de inspeção, que nada mais é do que o exame, né, de registros ou documentos que podem ser internos e externos. Esse registro, né, esse exame, ele pode ter graus variáveis de confiabilidade, principalmente dependendo de quanta informação, né, eu tenho dentro dos documentos. Continuando, né, os nossos procedimentos de auditoria, a gente tem a confirmação externa, que nada mais é do que uma resposta formal escrita por um terceiro. Então, o auditor, ele vai analisar o objeto e, baseado na evidência que ele quer chegar, ele pode perguntar para algum terceiro. Então, por exemplo, uma nota fiscal, né, na análise de uma nota fiscal, ele pode confirmar com um terceiro, a pessoa, de repente, que vendeu, né, ou que comprou, depende de qual lado nós estamos analisando, se aqueles produtos, né, realmente foi aquilo que foi comprado, se realmente foi entregue. Então você vai fazer uma pergunta, né, para algum terceiro. E aí a gente tem a confirmação positiva, onde ela confirma caso ela concorde ou ela discorde. Então, independente do posicionamento dela, ela vai ter que te responder. Já na confirmação externa negativa,
essa parte, esse terceiro que a gente pergunta, ele responde apenas caso ele discorde daquilo que foi questionado. Ele diga, no caso, vamos dizer, do objeto de uma nota fiscal, que aquela nota fiscal, por exemplo, não existe, que ele não comprou, que ele não realizou atividade com a empresa. A resposta não recebida é quando o auditor ele não responde ele não recebe a resposta, né? O terceiro não responde, ou então o terceiro ele responde de uma maneira incompleta. Então aqui o maior cuidado só dentro da resposta não recebida é que uma resposta incompleta ainda assim é considerado uma resposta não recebida. E por fim, a gente tem uma exceção, que é quando então se tem diferenças entre informações. Então normalmente vai ter numa confirmação positiva, né, ou na negativa, quando ele discorda, ele pode apresentar alguns fatos, algumas evidências que elas vão estar mostrando essas exceções, que são as diferenças entre a informação que foi apresentada pela unidade que a gente está auditando com a informação que foi apresentada por um terceiro. A confirmação positiva, né, pelo fato dela ter uma resposta até mesmo se o terceiro concorda, ela é mais confiável, porque às vezes você pode achar que ele não respondeu porque ele não tem essa obrigação, né, de responder à auditoria. E, então, podem existir variáveis que faça, ainda que caso ele respondesse, ele discordaria, mas que ele não responde ao auditor. Então, por conta disso, a positiva ela é mais confiável, porque você vai ter que ter uma resposta, então você tem garantia que pelo menos foi analisado pelo terceiro. Por conta disso, a confirmação negativa ela normalmente vai precisar ser complementado por outros testes. Ela tem algumas exceções, né? Por isso que é normalmente, mas ela precisa de alguma complementação por não ser tão confiável. Para o nosso quarto procedimento, a gente vai ter o recálculo, que aqui nada mais é do que verificar a exatidão matemática de documentos e registros. Então você vai pegar o, um registro, né, com os valores financeiros e vai recalcular, seja na mão ou numa calculadora. Depois disso, a gente tem a reexecução. Aqui é quando o auditor ele realiza o procedimento, né, ou o controle existente. Então, procedimento naqueles nossos processos substantivos e o controle quando a gente está analisando os controles. Ele realiza isso de forma independente, então ele mesmo vai atuar. E essa é a principal diferença da observação. Na observação, você normalmente vai verificar alguém realizando o procedimento ou controle. Na reexecução, é o auditor, a pessoa que realiza esse procedimento. E por fim, a gente tem então os nossos procedimentos analíticos. Dentro dos procedimentos analíticos, nós vamos ter então avaliações tanto financeiras quanto não financeiras. Além disso, também inclui um pouco de análise sobre flutuações e inconsistências de informações. Então, normalmente aqui a gente vai utilizar vários dados e fazer comparações entre eles. E o último, na verdade, a gente tem a indagação, que nada mais é do que buscar informações com pessoas que possuam conhecimento. Então você vai usar esse conhecimento delas para ampliar a análise que você já tem sobre determinado objeto. Então, para facilitar algum objeto, de repente, que tem uma maior complexidade, ou que o auditor que não tem uma competência tão grande, né, ele pode buscar pessoas com uma expertise maior. E essa indagação, ela pode ser feita tanto para informações financeiras ou não financeiras, para pessoas de dentro ou de fora da unidade. E aí, quando a gente está falando de fora da unidade, ela diferencia da confirmação externa, porque a confirmação externa eu vou estar falando com uma parte relacionada a algum assunto. Então, por exemplo, no caso de quando a empresa vende a nota fiscal, a empresa que eu vou estar pedindo a confirmação é a empresa que comprou, então ela tem relação com a nota fiscal. Já na indagação, seria uma pessoa de fora, por exemplo, nesse caso, vamos pegar uma pessoa de fora, para ela de repente analisar a nota fiscal, ver se faz sentido o que foi comprado, o que não foi. Aí pode ser N informações que eu quero, mas é uma pessoa não relacionada. Então, essa é a maior diferença com a confirmação externa quando eu falo de indagação de fora da unidade. E também essa indagação ela pode ser formal, né, quando ela é registrada em algum documento, ou informal, quando é realizada verbalmente. Bom, com essas informações em mente, a gente pode começar a nossa questão. Então, aqui ela quer saber qual o procedimento correto, né, para examinar então essa despesa com combustível. Então, um auditor, quando ele vai examinar, né, uma informação financeira como essa,
ele vai tentar entender se existe, de acordo com esses dados, né, alguma informação, alguma distorção que pode demonstrar algum erro, né, ou fraude, e também de assegurar que a informação apresentada ela está de maneira correta. Essa parte aqui é muito importante a gente realizar questões da prova. Então, por exemplo, podem existir bancas que elas são mais literais. Então, aqui ela vai estar falando examinar a despesa com combustível e gasolina, né, entre parênteses. Então, ela está usando a mesma linha que a gente tem lá de despesa com combustível e gasolina e ela vai querer limitar a análise. Porém, existem outras bancas, como por exemplo a FGV e ao que tudo indica a Fadesp por essa questão, de que quando ela passa essa informação, ela quer que você utilize todas as informações da tabela. Então, dentro da tabela, eu vou ter a minha quantidade de veículos, eu tenho o preço médio da gasolina em evolução, ou seja, quanto que no mês está variando esse combustível. Eu tenho também tenho a despesa, né, de forma nominal e evolução, ou seja, também o valor é, aumentado de forma na minha razão, né, proporcional a cada mês. Então, dentro daqui eu vou ter uma análise em quantidade de veículos, que é uma informação não financeira, tem o preço médio e a despesa com combustível, que são informações financeiras, e a evolução do preço e da despesa, elas são flutuações. Então, o preço médio da gasolina, né, que ele varia conforme cada bimestre, são flutuações nesse preço. Então, a gente tem aqui a informação financeira da despesa, tem informação não financeira com quantidade de veículos, tem flutuações do preço ao longo do tempo, que é o nosso preço médio da gasolina. Então, o que está sendo avaliado quando eu verifico o total dessa minha despesa para avaliar se ela está correta ou não, a gente vai fazer um procedimento analítico. Então, resposta letra D. Uma questão, então, ela vai falar sobre o tamanho da amostra para os nossos testes substantivos e quer saber quais são os efeitos, né, que acontecem para variar o tamanho da amostra. E é isso que a gente vai estudar agora. Para a gente chegar na amostragem, antes disso, o auditor, quando ele vai estar analisando, ele então vai estar selecionando alguns itens para serem testados. E para isso, ele precisa determinar a relevância, ou seja, que realmente faz sentido eu avaliar e ter isso como evidência, e a confiabilidade que a gente está falando dentro do processo da informação, da evidência, ela ser apropriada, então ela ter uma qualidade, porque a gente sabe que não adianta nada eu ter uma grande quantidade de papéis se a informação não for confiável, porque até mesmo é dito, né, de que uma má qualidade ela não pode ser compensada por uma alta quantidade de itens testados. Então, é importante essa primeira análise dentro do fator de confiabilidade. Terminando isso, entendendo que essa evidência ela é relevante e confiável, eu passo para uma análise então do aspecto de eficácia, ou seja, da quantidade de evidência que eu preciso. E aí eu vou considerar os itens a serem testados de três modos a gente pode selecionar. Eu posso fazer uma seleção sobre todos os itens, então eu vou selecionar e avaliar todos. Eu vou avaliar itens específicos, então normalmente focado em materialidade ou então por maior risco, então você vai definir aquilo que você vai escolher. E tem o processo de amostragem que a gente vai detalhar melhor, mas basicamente você tem que todos os objetos, né, que fazem parte dessa lista, eles têm a mesma chance de serem escolhidos. Então, não existe algo como no item específico que o auditor vai lá e escolhe porque tem uma maior materialidade. Então, todos os itens de maior valor têm maior probabilidade de ser escolhido. Dentro do exame de todos os itens, né, uma análise 100%, ele só vai poder ser realizado. Então, os nossos normativos, eles falam para você só realizar o de 100% quando acontecer três fatores. E isso é porque quando eu examino 100%, eu tenho um menor custo-benefício, uma menor eficiência, porque eu estou gastando muito tempo para avaliar esses itens. Então, eu vou precisar que seja uma população com um número pequeno e de itens de grande valor, que tenha um risco significativo e que os outros meios não forneçam a evidência apropriada, e por fim, que essa análise ela possua uma natureza repetitiva ou então algum processo automático para poder trazer então essa eficiência quanto ao custo. Então, aí sim, a gente tendo um melhor custo-benefício devido à natureza repetitiva, devido à eficiência e fora a grande materialidade e o risco, aí faz sentido a gente avaliar os itens de forma 100%. Na avaliação, né, dos itens específicos, é importante que o auditor ele tenha entendimento da unidade, para ele então
saber e considerar realmente ali onde tem os riscos relevantes, né? Conhecer a característica da população, e aí, conforme eu falei, pode ser baseado em valor alto ou item-chave, e até por causa desse item-chave você precisa ter um entendimento, e também todos os itens acima de certo valor, que também é necessário esse entendimento para você também não fazer uma avaliação muito grande. Então, cada entidade, né, ela vai ter um determinado nível de valor financeiro que ela trabalha, e por conta disso, o auditor precisa conhecer para determinar qual que é realmente a materialidade e aquilo que vale a pena ser selecionado. E é importante ressaltar que o resultado, ele identificado quando eu estou fazendo uma análise de itens específicos, ele não pode ser projetado para a população inteira. Então, eu não posso dizer, porque eu encontrei distorção dentro desses itens, que a população vai ter distorção também, ou o inverso. Já a amostragem, como a gente comentou, ela é a aplicação de procedimentos em menos de 100% dos itens, mas todas as unidades elas têm a mesma chance de serem selecionadas. Então, diferentemente dos itens específicos, eu não estou escolhendo, né? Não tenho um método de classificação para esses itens. A amostragem, ela, diferentemente, né, nesse resultado, eu vou poder possibilitar uma conclusão sobre a população inteira. Óbvio que aí a gente entra também na parte de estatística para saber qual o nosso grau de segurança dessa afirmação, mas, em teoria, a amostragem, de forma geral, eu posso fazer essa conclusão da população. O que é uma população? A população nada mais é do que o conjunto completo dos dados que vão ser analisados. O risco de amostragem é o risco, né, de que a minha conclusão como auditor, durante o trabalho do auditor, de que essa conclusão ela fosse diferente se ele tivesse analisado, por exemplo, toda a população. Então, quando ele tem a informação sobre tudo, ele chegaria num resultado diferente do que aquele que ele chegou por conta de selecionar apenas alguns itens pela amostragem. Então, dentro do risco de amostragem, eu posso ter dois erros. O primeiro é quando a minha amostra está melhor do que a situação da população como um todo. Então, nesses casos, né, quando eu estou falando de teste de controle, o, o meu resultado, né, ele vai ser considerado mais eficaz do que ele realmente é. E já no teste de detalhes ou teste substantivo, ele não vai identificar uma distorção quando ela na verdade existe. Então, quando eu incorro nesse erro, eu vou estar afetando a eficácia da auditoria. E isso pode levar a uma opinião não apropriada. Então, quando a gente está falando do resultado, a gente está falando sobre eficácia. Por isso que nesse caso, a gente afeta a eficácia. O outro erro, quando a minha amostra, né, ela parece estar pior do que caso eu tivesse analisado a população como um todo. Nesse caso, então, o nosso controle ele vai poder ser considerado menos eficaz, e no teste de detalhes ou substantivo, eu vou estar, de repente, identificando uma distorção relevante, quando, na verdade, quando eu considero a população como um todo, ela não existe. Quando esse erro, né, ele acontece, ele vai incorrer então de afetar a eficiência de auditoria. Por que a eficiência? Porque quando eu estou identificando de que existe uma distorção relevante, a primeira reação do auditor, a primeira ação que ele deve fazer é tomar procedimentos adicionais para confirmar. Então, eu estou fazendo uma atividade a mais, um procedimento a mais, que eu não teria caso eu tivesse analisado a população como um todo. Então, por isso que é eficiência tá trazendo esses trabalhos adicionais. E o risco não resultante de amostragem, ele vai ser basicamente algum risco que exista, né, que o auditor pode incorrer por qualquer outra razão que não seja a amostra em si. A banca ela também gosta de algumas definições, então nós vamos começar a trabalhar algumas definições que existem dentro de amostragem. Então a gente vai ter a anomalia, que é uma distorção ou um desvio que não é representativo. Então vai ter acontecido um desvio, mas ele não é relevante, ele não é representativo para a amostra como um todo. Eu vou ter a unidade de amostragem, que embora eu pareça estar trazendo da amostra que eu estou analisando, na verdade ela é o item individual pertencente à população. Então, tomar cuidado é importante, né, quando a gente tem palavras que referem a fatos um pouco diferentes. Então, a unidade de amostragem é um item individual da população e não um item individual da amostra. A amostragem estatística, né? Então, quando eu vou analisar, quando ela pode ser considerada estatística, ela precisa de duas características, que é uma seleção aleatória dos itens e também o uso de teoria das probabilidades para avaliar o resultado, que, como eu falei, para a gente saber
a minha probabilidade de quanto de por cento de certeza na hora que eu jogo isso para a população como um todo. Então, caso não seja seguido, né, esses dois critérios que foi falado da amostragem estatística, então não seguiu nenhum um ou outro, eu já vou ter uma amostragem não estatística. Depois disso, a gente tem a estratificação, que é quando eu divido a população em subpopulação com características semelhantes. O auditor ele faz esse procedimento de estratificação para diminuir a quantidade de amostras, né, de testes que ele precisa realizar. Então, por exemplo, mantendo a mesma segurança, quando você analisa a população como um todo, você vai ter que analisar, se você não fizer a estratificação, um número maior do que a soma do que vai ser do que vai precisar analisar em cada subpopulação. Então, a estratificação ela serve para simplificar e trazer esse processo de forma mais eficiente. Eu tenho também a distorção monetária, que é um valor, a distorção tolerável, que é um valor monetário que o auditor usa para obter um nível de segurança de que esse valor não seja excedido pela distorção real na população. Então, é um valor monetário, né, que o auditor ele traz para o nível de segurança, de que dentro da amostra, né, de que quando eu falo da população, que não vai estar excedendo. E a taxa tolerável de desvio é a mesma coisa, só que em vez de valor monetário é a taxa. Então, taxa esperada de desvio pelo auditor para obter nível de segurança de que essa taxa não seja excedida pela distorção real na população. Por que que existe, né, essas distorções, essas taxas toleráveis de desvios? É para que o auditor, né, quando ele faz a avaliação do conjunto de distorções individualmente relevante, ou seja, quando esse, essas amostras elas seriam irrelevantes, mas quando eu junto, ela possa apresentar uma distorção relevante que não existe. Então, basicamente, eu estou fazendo isso para que o acúmulo de várias coisas irrelevantes não me jogue algo relevante. Então, a distorção tolerável, ela é a aplicação dessa materialidade. Então, ela pode ser daí um valor, o mesmo valor que está sendo usado durante toda a auditoria, ou então um valor menor que está sendo executado. Então, ficou dentro dessa distorção relevante, essa combinação das distorções individuais, vai estar ok. Passou disso, a gente trata como uma distorção relevante. Então, por isso que precisa se determinar o que é tolerável. E por fim, terminei, né? Tudo isso eu vou finalmente fazer a minha amostra e o meu tamanho da minha amostra, que pode ser por método estatístico ou então através de julgamento profissional, quando a gente está no nosso não estatístico, ele pode ser influenciado por alguns fatores. Então, primeiro, quanto menor o risco disposto a aceitar, maior a amostra. Aqui dentro do tamanho da amostra, a gente vai dar alguns exemplos, mas sim, não é preciso decorar. Vocês vão ver que são coisas que fazem sentido. Então, por exemplo, se eu estou disposto a aceitar menos risco, ou seja, eu quero ter uma maior confiança naquilo que eu falo, mas a minha amostra precisa ser parecida com a população. Então, quanto menor o meu risco que eu aceito, maior a amostra, maior a quantidade de testes que eu vou precisar fazer. Segundo, quanto maior a avaliação de risco sobre os controles relevantes, maior a amostra. Então, durante o planejamento, se você avaliou que existe um alto grau de risco sobre os controles existentes, você vai precisar de uma amostra maior, porque tem um risco maior de estar errado. Agora, se você viu que esse risco ele é menor, né, dos controles, você vai precisar de uma amostra menor, porque você confia mais que o controle está conseguindo barrar qualquer erro, né, qualquer distorção relevante, principalmente quando a gente fala de erro, né, no controle. O terceiro ponto, quanto maior a taxa tolerável de desvio, menor a amostra. Então, quanto mais eu aceito que os resultados eles possam variar e ainda assim eles serem considerados ok, ou seja, com uma menor, sem uma distorção tá relevante, menor precisa ser a minha amostra, porque eu aceito uma incerteza maior. Então, maior a taxa tolerável, menor a amostra. Agora, quanto maior a taxa que eu espero que exista de desvio da população, então antes de eu fazer essa análise se é tolerável ou não, quanto maior a taxa esperada desse desvio, maior a amostra. Então, se eu acho que vai ter muito desvio na população, eu vou precisar fazer uma amostra maior. Então, eles são parecidos, mas são conceitos bem diferentes. Um já é a análise do auditor e o outro é antes dele dizer o que ele acha tolerável ou não.
5, quanto maior a unidade de amostragem, o efeito é negligenciável. Então, quanto a unidade de amostragem, a gente está falando da população, né? Então, quanto maior a população, isso não interfere se você precisa de uma amostra maior ou não. Então, por isso que é negligenciável. O uso de outros procedimentos sobre a mesma afirmação, então vai reduzir a amostra. Então, eu estou fazendo outros procedimentos, significa que eu estou usando outros modos de ter uma segurança. Então, se eu tenho segurança por outros meios, eu posso reduzir essa minha amostra. Ao usar a estratificação, conforme eu falei, a estratificação ela vem para buscar eficiência, então eu tenho menor o meu tamanho da. Terminei então de identificar os fatores que influenciam, né, o tamanho da amostra. Agora a gente vai falar sobre o como selecionar e escolher a amostra. Então existem alguns métodos. O primeiro é a seleção aleatória, ou seja, eu vou usar normalmente um gerador de número que ele vai escolher quais vão ser as minhas amostras. Depois disso, eu tenho a seleção sistemática. Então, vamos dizer que eu tenho 100 notas fiscais para avaliar e eu vou colocar que a cada 10 eu vou estar selecionando. Então, 10, 20, 30. Então, é a cada determinado quantidade de valores. Eu tenho por unidade monetária, que é uma seleção baseada em valores. Tem a seleção ao acaso, que é sem uma técnica estruturada. E aqui o principal ponto que o auditor precisa tomar cuidado é para que, às vezes, ele acha que ele está fazendo algo aleatório, mas tem, na verdade, um certo padrão, e por conta disso você foge, né, do conceito de amostragem, que é quando todos os itens, né, eles têm a mesma chance de serem selecionados. E também eu tenho uma seleção de bloco, então eu vou pegar itens contíguos da população. O maior cuidado que precisa ter aqui na seleção de bloco é que às vezes você vai estar trabalhando com itens com a mesma característica. Vamos agora para a nossa questão. Então, o que realmente faz efeito no tamanho da amostra? Quando as evidências de auditoria são de má qualidade, maior deve ser o tamanho da amostra. Aqui está errado. A gente entende que uma má qualidade nas evidências, ela não é, ela não pode ser substituída por um maior aumento no tamanho da amostra. A gente precisa buscar, às vezes, outras fontes de informações para poder trazer uma evidência confiável. Então, não adianta nada ter uma maior amostra se ela não for confiável, se ela tiver uma maior qualidade. Então, letra A está errada. Letra B, quanto menor for a distorção tolerável, menor deve ser o tamanho da amostra. Então, quando eu estou falando de uma menor distorção tolerável, significa que o auditor ele quer uma maior segurança naquilo que ele está falando. Se eu quero uma maior segurança de que aquilo que eu estou da minha amostra seja parecido com a população, eu preciso que essa amostra seja maior. Então, aqui é o contrário, né? Ele está falando que precisa ser menor, a letra B está errada. Letra C, quanto maior o risco de amostragem o auditor está disposto a aceitar, então aqui ele está aceitando um risco maior, menor o tamanho da amostra. Então, sim, ele não está querendo ter ele corre esse risco de amostragem, né, que é aquele risco de não estar igual estaria caso ele verificasse a população por inteiro, então menor o tamanho da amostra. Letra D, independentemente do tamanho do risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar, o tamanho da amostra deve ser definida por abordagem estatística. Aqui não, né? A gente entende que as amostras elas podem seguir tanto o modo estatístico como não estatístico, então aqui está errado. E letra E, quando o auditor precisa do maior nível de segurança de que os resultados da amostra sejam de fato indicativos do valor real de distorção da população, aqui só é o que significa, né? Uma maior segurança, menor deve ser o tamanho da amostra, então não. Quanto maior a segurança de que seja igual da população, maior eu preciso ter meu tamanho da amostra. Então, com isso, a nossa letra fica a letra C. Essa próxima questão, ela também está falando sobre amostragem de auditoria, então a gente já vai responder, porque a gente já viu, fizemos um bom resumo, né, sobre os conceitos. Então ele está perguntando, a distorção ou desvio que ele é comprovadamente não representativo de distorção ou desvio em uma população. Então aqui eu tive, né, eu já tive essa distorção ou desvio e ele é não representativo. Então distorção tolerável é aquela distorção que o auditor ele aceita, então, e que não representa, né, uma distorção, então é aquele valor que ele vai estar aceitando de forma individual, aceitável, mas que não representa globalmente, né, uma distorção. A taxa tolerável, em vez de valor monetário, a gente tem que é a taxa, e a anomalia, aí sim, é aquela distorção
que ela não é representativa. Então, aconteceu de ter uma distorção ali, mas ela não representa nada de forma individual. Letra D é o risco não resultante de amostragem. Então, aqui a gente está falando da amostragem em si. Então, não faz nem sentido. E já E não é um risco de amostragem, porque o risco de amostragem é de que não esteja correto com a população. Se eu estou falando que ele é não representativo, significa que ele não está impactando a minha população. O risco que foi, né, o que foi identificado, ele não impacta de eu ter um resultado diferente de caso eu estivesse avaliando como um todo, então por isso não é risco de amostragem, e sim o conceito de anomalia. Então, resposta à letra C. Então, nossa próxima questão aqui vai estar falando da NBCTA 240, que a gente vai estar falando sobre fraude, porém o nosso tempo de aula ele já está chegando, né, no limite, que a gente falou que ia ficar entre 30 e 35. Então eu vou estar finalizando por aqui essa parte. Eu acredito que a gente conseguiu aprofundar bem dentro da parte de procedimentos de auditoria, dentro da parte de amostragem, para poder resolver as questões que vão aparecer na sua prova. Então, por isso que a gente fez pouca questão, mas tem uma profundidade do assunto relativamente boa. E agora a parte de fraude vai ficar para a nossa terceira aula. Então, se você está gostando, continue acompanhando o canal. Muito obrigado e até a nossa próxima aula para tratar o restante das questões.